Oi, pessoal! Estamos ao vivo para falar hoje sobre ESG na prática e como ele auxilia na construção de uma marca. Então, hoje quem vai participar com a gente é a Thaís, do Grupo CCR. Vai ser um prazer muito grande falar com ela e eu vou chamar ela aqui para a gente já começar. Acho que logo ela entra. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, Flávia. Super boa noite. Uma delícia estar aqui com vocês. Nossa, vai ser muito bacana essa conversa. Então, hoje a gente vai falar sobre como o ESG ele é um assunto obrigatório, né, hoje em dia, e como ele auxilia na construção de uma marca. Então, eu queria apresentar para vocês, a Thaís é a diretora de engenharia do Grupo CCR, e queria que ela contasse para a gente um pouquinho da trajetória dela dentro da CCR, que acho que é um processo, foi uma história muito bacana de ser compartilhada. Flávia, de novo aí, agradecer a oportunidade. Não posso começar a falar aqui sem antes parabenizar a Porto pela iniciativa. Eu estou aí, já assisti as outras lives de vocês. A gente vai falar muito aqui hoje de propósito, né? ESG tem tudo a ver com propósito e acho que a Porto está cumprindo aí com medalha de ouro aí o propósito de trazer assuntos diferentes, assuntos que constroem aí um mundo novo. Então, assim, parabéns para você, para o Rafael. A gente aí, em nome Legal. do grupo CCR, falo aí que a gente está à disposição de vocês para toda e boa conversa. Que Assim, legal, obrigada. antes de me apresentar, queria contar para vocês assim aonde eu tô. Ah, Isso. vocês estão comigo nessa live aí na maior rodovia do país. Eu estou aqui na CCR Rio SP. Vou até dar uma volta com vocês aqui. Estou aqui no centro de controle da Rio SP, a maior rodovia do país em volume de tráfego. E como você trouxe, eu sou diretora de engenharia do Grupo CCR. Confesso aí que fui recém-empossada a esse grande cargo. A gente vai falar de diversidade também hoje, né, Flávia? Vamos Então, sim. assim, sou responsável hoje por todas as obras do Grupo CCR, né, em todos os seus No Brasil, contratos né? no Brasil, né, saída de Ponta Grossa, mulher, 40 e poucos anos, mãe solo. Então, assim, é uma grande missão que eu tenho, de fato, no Grupo CCR. Estou falando aí de bilhões de reais de compromissos de investimentos para realizar. Mas, assim, um grande time, uma grande empresa. O Grupo CCR é o maior grupo de infraestrutura da América Latina. Nosso grupo tem concessões em rodovias, em aeroportos, em mobilidade, nos metrôs, barcas, VLT. Então, assim, um grande movimento que acontece no nosso país aí, que é tocado pelo Grupo CCR. Como eu trouxe para vocês, sou nascida em Ponta Grossa, sou formada na Universidade Estadual de Ponta Grossa, mas também sou uma grande apaixonada por engenharia. Então, assim, tive uma carreira de muitas grandes oportunidades, mas, assim, trabalhei muito e gosto muito do que faço. Então, assim, eu acho que é uma mistura que tem tudo para ter Para dar dado certo. certo. É isso aí. Que legal. Para a gente é um orgulho muito grande. Eu sempre falo para a Thaís que antes mesmo dela se tornar diretora de engenharia do Grupo CCR, né? Acho que engenharia historicamente é um setor bastante masculino, né? Então, talvez esse cargo ele seja ainda mais emblemático, né, no aspecto de diversidade do que a gente vai falar aqui para frente. Então, a gente resolveu falar sobre ESG porque a CCR, o grupo CCR, né, é uma empresa que, obviamente, tem um olhar de longo prazo, né, nada que vai envolver investimentos do tamanho que o investimento de mobilidade exige, né, ele vai ser um olhar de curto prazo. E o ESG ele tem tudo a ver com o longo prazo, né? Então a gente fala sobre meio ambiente, a gente fala sobre governança e a gente fala sobre o aspecto social. Então são essas três esferas
E aí o primeiro assunto que eu queria trazer para a gente falar é sobre ESG e longo prazo e ESG e propósito. Acho que são coisas que vão se misturar, então já vou jogar os dois assuntos num só, digamos assim. Vamos lá, então, Flávia. Assim, eu acho que o curioso do ESG, assim, o que eu acompanhei da implantação desse conceito aqui no Grupo CCR, é que assim ele não tem novidade, né? Meio ambiente, o environment do E, né? A gente já fala de meio ambiente há muito tempo aqui. O social, a gente já realiza muitas ações sociais, a gente já olha para a comunidade por onde os nossos negócios passam há muito tempo. Mas que assim, eu acho que a grande sacada do ESG, a grande inovação do conceito é ter juntado isso tudo para canalizar num propósito. Assim, você super bem coloca, não é mais olhar para o curto prazo, não é ter aquela meta antiga que eu por vezes vi aqui dentro, realizar tantos programas sociais nesse ano. É realizar programas sociais que se sustentem, que desenvolvam as comunidades. Então, assim, eu acho que é aquela máxima que a gente olha para isso e fala, nossa, como isso é tão óbvio e não apareceu antes? Por quê, Flávia? Eu acho que assim, os consumidores estão cada vez mais ligados nessa questão assim do consumo consciente. Trago aí o grupo CCR, mais 55% das ações do grupo estão na bolsa. Opa, deixa eu desligar aqui que eu tenho uns 3 telefones aqui do meu lado enquanto a gente conversa. Então, assim, 55% da CCR, das ações da CCR, os donos da CCR estão no mercado. Né? São donos que a gente sequer conhece. Desses 55%, mais de 70% está fora do Brasil. Ou seja, você imagina, são acionistas que sequer usam as nossas rodovias. E é um mercado, assim, quando você olha pessoal de fora olhando para o Brasil, que cobra muito. Não é assim, qual é o compromisso eles estão em outra situação já, né? De implantação desse tipo de ação, né? E assim, que tem uma cobrança muito forte, né, aqui no nosso país, de realmente ter um reposicionamento, um olhar diferenciado para propósito, para consumo consciente, para não vamos ofender a natureza, vamos desenvolver as nossas comunidades. Então, assim, a CCR aderiu ao ESG e foi uma das pioneiras do nosso país, por conta principalmente dessa cobrança do consumo consciente. Então, Sim. assim, a gente tem, como você bem traz, metas de curto prazo, mas um olhar de longo prazo. Tipo assim, um exemplo para você, né? A gente está aqui conversando, nós temos aí mais de quase 4 mil quilômetros de rodovias que estão funcionando neste momento, que somos responsáveis por essas rodovias, pelas cidades pelas quais elas passam, pela segurança dos motoristas, pelos empregos, pelos milhares de empregos que a gente está gerando nesse momento. Quantos colaboradores vocês têm no grupo? A CCR diretamente hoje tem aí 15 mil colaboradores em todos os seus negócios e indiretamente, assim, somando os terceiros e aqueles que dependem do nosso negócio, passando aí na casa dos 50 mil colaboradores. Então, assim, Flávia, é uma cobrança grande, né? O colaborador não entra numa empresa que não tem boas práticas, né? Porque a imagem dele está vinculada a essa empresa. Então, assim, quando a gente olha para esse jeito, te provoco de novo, assim, cara, como isso não apareceu antes, né? É muito óbvio. Mas eu acho que, assim, a gente foi Covid, né? Os 2 anos de pandemia que a gente passou. Exigiu uma reflexão grande, né? Até eu estava pesquisando aqui, o termo ele é de James Clifford, de 2004, mas ele só veio à tona com mais força, como você falou, agora nos últimos anos, né? A pandemia deu uma acelerada muito grande, tem um fator geracional forte também, né? De geração Z bastante engajada também, que está começando a ter poder de compra, né? Então, e até eu estava assistindo uma live que tinha CEO do Boticário, CEO do BTG Pactual, CEO da Cosan e CEO da Ambev. E aí o CEO do BTG falou assim, a gente no mercado financeiro impulsiona negócios. Então é nossa obrigação
ter o ESG como se fosse como é que é a palavra assim? Uma necessidade básica, né? Se você vai impulsionar um negócio e ali você leva uma cadeia inteira, né? Você não leva só você, porque para você fazer negócio com outros profissionais, você exige métricas, né? Exige um comportamento que esteja alinhado a ESG. Então você puxa o teu fornecedor junto com você, né? Não adianta você ser e ter o fornecedor, não, né? Que é um produto só. Então, assim, essa cadeia é ilimitada. Assim, quando você olha para a rodovia, a gente, como você trouxe, eu fui diretora-presidente de uma concessionária aí no Paraná. Trabalhei na Rodonorte, né, na CCR Rodonorte aí por décadas e décadas mesmo. Os tentáculos das nossas ações, né, trago aqui o exemplo da companhia, eles suplantam a faixa de domínio da rodovia. Quando você fala, não, mas o meu trabalho está limitado à rodovia. Não está, a tua imagem não está limitada. A nossa imagem estava vinculada a pessoas que sequer usavam a rodovia. Que são, por exemplo, um acionista, são formadores de opinião. Então, assim, essa consciência do até onde vai ter um negócio, ela precisa ser muito apurada. Meu negócio é a venda daquele produto, não é a venda daquele produto. Dentro do Grupo CCR, até vou ousar falar disso com você, a gente tem uma métrica que chama RepTrack. Assim, que é uma métrica não é uma métrica de imagem. A imagem, você faz uma pesquisa em cima da rodovia do cara que está usando a rodovia. O RepTrack, você vai ao mercado e perguntar quando você ouve falar de CCR, você lembra do quê? De pessoas que podem nem estar usando. Por quê? Porque está muito vinculado a um propósito de, inclusive, por exemplo, nós que somos uma companhia de capital aberto, a gente está 75% das ações dela que estão em mercado estão fora do Brasil. Então, assim, a gente precisa construir a imagem. Imagem você não constrói em cima do nada, né, Flávia? Claro, o produto é fundamental. No mínimo, você tem que entregar ele. Mas essa questão de imagem é um negócio, assim, confesso para você, eu como engenheira, e já fiz alguns MBAs, quando vem essas matérias de marketing, cara, me desconstrói absurdamente. É muito doido, né? E o que você falou, eu acho que é o grande ponto. É que a gente fala isso em branding. Marca é o que estão falando de você quando você não está lá. Quando você vira as costas e sai, é o que eles vão falar de você. Tá, mas você indica esse tênis que você está usando? Não compre, não, melhor não, meio caro, né? Então, assim, é muito cruel. E a gente, como consumidora, eu sempre falo, eu trabalho com marca, mas eu também consumo, né? Então, a gente é um bicho difícil de satisfazer, né? Então, a gente tem um dinheiro que tem um limite, a gente precisa fazer escolhas, né? Então, nem sempre a concorrência ela vem também através do mesmo setor, né? Eu posso decidir ir de trem ou ir de avião, eu não estou competindo a Gol com a TAM, né? Mas eu estou competindo outros gastos, ou eu vou fazer um MBA, como você falou. Então, os aspectos que a gente leva dentro de uma marca para considerar aquilo para consumo, eles são muitas vezes subjetivos, né? E como você falou, vocês trabalham com mobilidade. Quantos por cento das pessoas que estão ali vão criar um imaginário sobre vocês? É muito mais o quanto ela afeta as cidades por onde elas passam, né? Olha só, Flávia, você sabe assim que o grande... Assim, te pergunto, qual você acha que é o produto do Grupo CCR? Assim, estamos aqui falando de construção de propósito, mas assim, qual você acha que é o produto da CCR? Olha, eu diria movimento, tipo, mobilidade, né? Isso de tirar as coisas de lugar, as pessoas e as coisas, né? Sabe o que a gente fala muito aqui dentro? Que o que a gente vende são experiências. Não é? A gente quer que a pessoa entre no metrô e que, por acaso, ela vai chegar onde ela quer, mas que ela tenha uma boa experiência nessa mobilidade como você faz, como você traz. Aí você imagina só, a pessoa está no melhor metrô do Brasil, não é? Na melhor linha, e, por exemplo, sai alguma notícia de alguma... Isso é inadmissível. A experiência vai muito mais do que ela sair do trabalho e chegar em casa.
vai dela se sentir bem dentro daquela marca que por acaso está no metrô. E assim, né, até eu estava falando isso com o Álvaro na semana passada, que era sobre uma live sobre parques naturais. O quanto é difícil você gerir uma experiência que não é só, não está 100% no teu controle. Você vai pegar um metrô em São Paulo, que tem uma cidade de não sei quantos milhões de habitantes, sei lá, 20 e poucos milhões de habitantes hoje, e tá socado de gente, cara, o que você tem que fazer para conseguir transformar aquela experiência numa experiência positiva, né? Como você falou, a pessoa tá cansada, a pessoa trabalhou o dia inteiro, quer chegar em casa, quer ou descansar, ou ir para academia, ou ver a família, ou vai para trabalhar num outro lugar ainda. Como você gerir todo esse meio ambiente que tá ali, né? É um desafio. E assim, você para pensar no nosso negócio, assim, muito de rodovia, né? A gente, inclusive, parte dessa experiência está na mão de motoristas, né, que não dependem absurdamente nada da gente. Mas aquela história, não, mas pera lá, o que eu posso fazer para melhorar a experiência desse? Sempre você pode fazer. Assim, o nosso CEO aqui na CCR, todas as vezes que a gente leva, mas isso era meu limite, não é seu limite. É o que mais? É a pergunta que ele mais faz para todo mundo aqui dentro. Mas o que mais dá para fazer? Até isso está me lembrando que o cara do Boticário, ele falou assim, ó, a primeira frase que ele falou foi: no Boticário sempre dá para fazer melhor. E é exatamente isso que você falou, né? Não dá para considerar que é o limite ali, que já esgotou as possibilidades, né? Não. E isso que você falou, pô, você pode pegar uma chuva, você pode pegar uma tormenta na estrada e tá, você vai ter um limite de ter uma rodovia boa, com segurança e tudo mais, mas... Não, Flávia, imagina só assim, de novo assim, provocar vocês. A gente está aqui conversando, não sei se eu consigo mostrar, mas assim, por acaso estou aqui na maior rodovia do país, e ela está funcionando na saída de São Paulo, está funcionando na chegada. E assim, isso tudo é responsabilidade nossa, sim. Mesmo que essas mãos estejam em volantes de terceiros, somos nós que somos responsáveis pela experiência de cada um desses veículos. É assim que a gente pensa. Não, e acho que é assim que toda marca tem que pensar, né? Então, é entender, como você falou, qual é o teu propósito e como convergir essas ações sociais de governança e de meio ambiente dentro desse propósito, né? Então, o que a gente estava falando, acho que até o conceito de sustentabilidade, ele era um pouco mais solto, assim, né? Eu vou melhorar aqui a minha água, eu vou fazer não sei o quê, e agora é tudo mais amarrado, assim, né? Exato, assim, vou dar uns exemplos, assim, né? Você falou de parques. A Rodonorte passava por uma rodovia que ficava na frente do Parque Vila Velha. Vale lembrar vocês que as nossas obrigações estão atreladas a contratos de concessão, né? A gente não faz o que quer na hora que quer, onde quer. Tem um contrato que rege todas essas obrigações. Mas nessa rodovia, na frente do Parque Estadual de Vila Velha, a gente entendeu que aquilo é tão precioso que, assim, a gente, mesmo o contrato não prevendo, a gente tinha um caminhão-pipa que foi adicionado aos nossos serviços para cuidar da preciosidade que era o Parque Estadual de Vila Velha. É inadmissível você imaginar que o motorista pode jogar uma bituca de cigarro e incendiar um dos parques mais lindos que tem no nosso país. Então, assim, isso é propósito, não é? O nosso produto é cumprir tempo de atendimento, é realizar a obra, mas nosso propósito vai muito além disso. Isso com certeza faz a diferença, né? E talvez isso nunca ninguém saiba, mas se ocorresse, vocês estariam prontos, né? Então... Você fala isso de nunca ninguém saiba. Olha que doido, Flávia. A gente tinha, né, lá no Paraná, vou trazer muitos exemplos do Paraná, porque é a nossa terra. A gente tinha as melhores rodovias para atender aquele eixo, as melhores ambulâncias para atender as rodovias entre Curitiba, Apucarana, Ponta Grossa e Jaguaraíva. O sonho é que ninguém usasse a melhor ambulância para esses eixos. Não é? Mas assim, a gente precisava ter um produto que, se fosse demandado, estava lá. Então, assim, frase que eu por vezes escutei:
Eu tenho a melhor ambulância, mas eu não quero que ninguém use a melhor Não ambulância. quero. Para isso, eu tenho que dar, não é, a melhor rodovia e O melhor ter... Porque... asfalto, a melhor iluminação. E o que é interessante é que agora a gente vê, né, a diferença em estar sem assistência em uma rodovia, a gente sente na pele a diferença de qualidade, de asfalto, de tudo, de trânsito, de segurança de todo mundo que está rodando ali direto, né? Sem Então, sombra de dúvida, assim, mas um grande programa de concessão vindo para o Paraná também, né? Acho que assim, a solução para isso tudo é que esse novo programa de concessão aconteça aí no menor tempo possível. não, com certeza. Acho que tomara que saia, né? Então vamos ver o Precisa próximo. sair. Acho que o terceiro assunto que eu queria falar com você é com relação à diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente até trouxe no nosso... A gente fez um e-book, né? Para quem não sabe, está assistindo aqui, que traz as maiores tendências do mundo, que a gente esteve num evento no Texas, em março, que se chama XSW. Esse evento traz, então, é um evento sobre inovação, tendência, comportamento, e traz o que há de mais novo, o que há de mais importante, né, na pauta das empresas pelo mundo inteiro, e grande atenção a isso, né? Então, diversidade, a gente fala, ó, o Rafael tá me ajudando a vender aqui, o link do e-book tá na bio, é só passar lá, adquirir nosso e-book. Vale super a pena, a Thaís, daqui a pouco ela vai dar o depoimento de leitora do nosso e-book. Vou sim, faço questão. Então, o que é importante, até existe uma sigla hoje que se chama DEI, né, que é Diversidade, Equidade e Inclusão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a CCR atua em relação a isso, né? Isso faz parte, obviamente, do eixo social, né? E pega todos os aspectos, tanto de colaboradores, quanto, muito provavelmente, relacionamento com o fornecedor, com a própria sociedade no geral também, né? Flávia, de novo, assim, para mim, assim, quando você me faz essas perguntas, assim, sempre me vem assim a palavra propósito, né? A gente, concessão de infraestrutura, assim, passa por uma gama de serviços muito, muito ampla. Quando você olha para uma concessionária de rodovia, a gente está na rodovia, a gente tem serviço de pré-hospitalar, a gente tem obra, a gente tem serviço administrativo, assim, é um leque que acaba acolhendo vários níveis de profissional. De novo, trago o exemplo de Ponta Grossa. A gente passava, por exemplo, por Ortigueira. Ortigueira é um município com menor IDH do estado do Paraná, com menor índice de desenvolvimento humano, né, por várias questões. Então, assim, quando você tem a oportunidade de estar na frente de um município que tem o menor IDH, você tem, por óbvio, que desenvolver aquilo. E você pega, assim, de novo, a Rodo Norte, passava em Curitiba, não é? Que é a capital do estado. Então, assim, qual era o plano? E isso acontece para outras concessões da CCR. É desenvolver o negócio, gerar renda, gerar oportunidade para as pessoas. Quando você entende essa questão do gerar oportunidade, você tem que entender qual é a necessidade das pessoas. Vários exemplos legais, né? Programa de inclusão de deficiente. Daí você vira para mim e fala, Thaís, mas inclusão de deficiente é uma questão de lei. É lei quando você tem lá a cota, 5% para tantos funcionários. A gente nunca trabalhou com a cota da lei. A gente sempre suplantou ela, não é? Porque entende que é um público que tem oportunidade. A gente tem casos incríveis, né, de pessoas com necessidades especiais que performaram, que cresceram. Então, assim, de novo eu volto, Flávia, para todas as perguntas que você me faz sobre esse tema, falando, né, nosso propósito é, inclusive, gerar oportunidades para as pessoas. Tem uma história super legal que eu te provoco a contar da minha história, né? Estou aqui para falar, vamos falar de inclusão, vamos falar de mulheres, de né? diversidade também, né? Porque acho que você é uma geração que está rompendo barreiras que para muitas ainda é um tabu, né? Então, eu vou contar a nossa história. Logo que eu assumi a direção da Rodonorte, num encontro com a Flávia, eu estava assim super queixosa.
Simone Suzin está aqui com a gente e vai me entender, porque ela é prova disso. Eu falei que todo mundo, os veículos de imprensa, eu tinha acabado de assumir a companhia e eu respondia, sei lá, no mínimo 5 vezes por dia para algum veículo de imprensa que eu era a primeira mulher que estava assumindo a concessionária de rodovias do Paraná. E tô com a Flávia e chego de novo, o pessoal quer saber por que eu sou uma mulher que está assumindo e super me queixando para a Flávia. A Flávia vira para mim e fala, Thaís, esse é teu papel no mundo. Inclusive, né, puxar outras e mostrar que isso é possível. Sim. E, de fato, é isso mesmo. Eu, até semana passada, participei do maior congresso de pavimentação, né, da América Latina e fui convidada para falar. Você acredita, Flávia, que eu estou falando disso aí há 3 anos já? Mas, assim, que eu entendi absurdamente naquela conversa. O pessoal da Paving acabou de entrar, falei deles, né? Estou aqui contando da minha participação no congresso. Então, assim, eu super entendi. E posso te falar, Flávia, depois que eu escutei aquilo, que eu entendi aquilo, e tá bom que eu estava envolvida em grandes obrigações, confesso que posso nem ter parado para pensar direito no meu papel naquele momento, que eu podia, inclusive, agregar isso. Eu faço isso muito feliz. Eu acabei de receber, antes de entrar aqui com vocês, dia 26 agora é dia da mulher engenheira. E o pessoal já levantando a mão. Chama a Thaís para falar. Cara, eu falei, é um assunto que eu super gosto de falar. Não por mim, eu já conquistei o meu lugar. Mas eu saí desse congresso, né, no dia que eu fiz a minha palestra sobre o papel da mulher, 2 estudantes de engenharia estavam me esperando na escada. E falaram, poxa, a gente veio aqui para escutar você falar. Então, assim, é muito legal. Eu acho que, assim, essa questão de propósito na vida das pessoas, eu falo muito assim, a gente fez os maiores viadutos de Ponta Grossa, das entradas de Ponta Grossa, obras incríveis. Eu falei, mas eu acho que o grande legado que a gente deixa mesmo, assim, que a Rodonorte deixou, foi na vida das pessoas. Daquelas que a gente atendeu, que a gente salvou, dos partos que a gente fez. Os viadutos são obras incríveis, vão ficar de pé lá há muito tempo, mas assim, quando você fala de vida das pessoas, isso faz muita diferença. Para o coração de quem participa dessa grande operação, é encantador. E o que você falou é muito interessante, né? Vocês participam de economias de pessoas que estão indo mudar de cidade, que estão indo ganhar um contrato, assinar um contrato, que estão indo conhecer o filho, que estão indo ficar com o neto, né? Tem tanta coisa. São milhares de histórias acontecendo, são histórias. Muito legal. Mas acho que o que eu queria reforçar aqui, que é uma coisa que a gente aqui fala muito na Porto, assim, é que eu acredito, é que as marcas, elas têm a obrigação de transformar a sociedade, né? Então, hoje, as marcas, elas ocuparam um lugar que antes era do governo, né? O governo, coitado, não consegue fazer nada, né? Nunca conseguiu fazer bem. Então, assim, largou quando acho que a primeira marca falou, não, deixa que eu vou cuidar desse grupo aqui. Acho que o governo falou, graças a Deus tem alguém que cuide, né? Porque eu já não sei fazer muita coisa. Então, as marcas foram alcançando esse espaço e foram entendendo que, na verdade, o lugar de potência delas é ali, é promovendo essa transformação, né? E aí, quando eu transformo a vida do colaborador também, e você sendo uma mulher, como eu falei lá, num setor muito masculino, né? Porque tem esse agravante, né? Que ele é um setor bastante... não é? Eu sou diretora de uma marca de roupa feminina, né? Não que sejam cargos comparáveis, não é isso. Não quero ser mal interpretada aqui, mas quero dizer que existe provavelmente mais preconceito nesse setor, né, em relação a isso. E até às vezes você até falou lá nesse congresso, né, que a mulher ela é mais cobrada, né? Você tem que entregar mais do que o homem no mesmo cargo, né? Mas a diversidade, ela acho que cada vez mais ela está sendo enxergada como uma oportunidade de ser melhor. Até hoje eu estava escrevendo um texto ali sobre idade, né? Sobre etarismo. Então, a gente tem diversidade de idade, de religião, de sexo, né? De gênero, de orientação sexual. Isso tudo traz um ambiente muito plural, né? Para você discutir soluções, para você trazer para trazer inovação, para trazer outros olhares, né?
E você, como uma mulher, eu garanto que traz talvez um ponto de vista um pouco diferente para um board ali que talvez antes pensava sempre da mesma forma, né? Assim, Flávia, eu te falo assim, eu repito isso assim com muita frequência, né? Eu tenho aí quase 30 anos de engenharia rodoviária. Antes da CCR eu trabalhei numa estatal. E te falar, eu não tenho caso nenhum para te contar, assim, felizmente, né? Eu acho que até foge um pouco da curva, mas eu não tenho caso nenhum para te contar, assim, de alguma passagem Preconceito. triste ou que tenha me ofendido. Eu te falo o seguinte, o que é isso, né? Muito de postura, claro, óbvio, mas também, assim, de você escolher uma empresa preparada para te receber. Eu Sim, sei que isso não é natural, o mundo passa por uma grande transformação de aceitar mulheres, de querer mulheres, mas assim que a gente ainda precisa tomar um pouco de cuidado. Assim, em que ramo você quer? Você traz aqui o assunto de engenharia, né? Engenharia é canteiro de obra. Eu fui centenas de vezes para canteiros de obra e eu nunca tive problema com isso. Então, assim, acho que a gente tem sim, como você me provoca muito, o papel de transformar, de mostrar que é possível chegar, mas também tem que escolher o caminho certo, porque não imagino que não seja natural, isso não é um assunto simples. Não é? Você abre o jornal, a gente vê muitas histórias tristes ainda acontecendo. Então eu falei, eu sou muito feliz, eu estou vendo aqui, né, tá entrando aqui na live com a gente, companheiras de trabalho, a Tânia, que trabalhou, foi gestora jurídica da CCR por anos, não deve nada para nenhum gestor jurídico. Aí falei assim, o que é melhor? Não tem melhor, tem profissional capaz e profissional não capaz. É claro, Mas falar da aí a minha... gente inspira, né? Quando você no teu lugar ali de diretora hoje, mais ainda, quero dizer, por ter tido, né, mais uma promoção, digamos assim, você inspira quem está embaixo, né? Se é que existe embaixo e em cima, mas no começo da carreira que seja. Cara, eu posso ser o que eu quiser, né? Eu posso. Não existe limite. E existem muitas marcas que usam, que falam sobre isso, sobre encorajamento, sobre inspiração, porque essa é uma discussão que ainda precisa acontecer muito, né? Ainda é muito necessária. Acho que, inclusive, porque a mulher às vezes acaba ficando naquela situação, como você falou, sou mãe, trabalho, sou engenheira, sou isso, sou aquilo. Então, assim, você viveu a tua vida, né? Você aproveitou as oportunidades que apareceram para você e, e chegou onde chegou. Então, cada um tem sua história, mas acho que você não colocando aquele que eles chamam de crenças limitantes, né? Você não colocando uma crença limitante na tua frente já é grande parte da conquista, né? E assim, quando você fala, né, descreve a minha carreira, e sou mãe, né, sou mãe de duas figurinhas incríveis, né, sou mãe de gêmeos, os meninos estão com 13 anos, é claro que isso exigiu sacrifício, né, na minha relação com eles. Mas que assim, que no final das contas todo mundo lá em casa é muito feliz. Eu falo que prova maior que um dos meus filhos, o Leonardo, ele vira para mim, ele quer ser engenheiro. Então, assim, é sinal de que o que ele vê é o que ele quer para ele. Então, assim, não dá para sofrer. Né? Eu tô aqui, tô falando com vocês de novo, né? Tô aqui em Santa Isabel, no interior de São Paulo. Os meninos estão em casa com a moça que cuida deles, super cuida deles. E, claro, eu fico com o coração por vezes apertado, mas eu sou muito feliz, não é? Fazendo o que eu faço. Então, assim, não olhem para a minha carreira e achem que ela é um mar de rosas. Ela exige muito Ah, sacrifício, ela exige capacidade, ela exige aqui, eu estou vendo entrando na live assim, excelentes companheiros. De novo, eu não tenho nenhum caso para contar para vocês, isso não é pieguice. Eu participei de uma reunião aqui logo que cheguei na Dutra, hoje cedinho. Tinham vários colegas, vários profissionais comigo, alguns com mais idade que eu, e a conversa é uma conversa sobre engenharia, não é ponto, não é nada além disso. A gente está aqui para construir os melhores caminhos do país, e daí que eu sou mulher. Não faz diferença.
Que legal, é. E o fato de não fazer diferença é um sinal que vocês estão muito desenvolvidos em relação a isso. Só isso, né? É tipo manutenção bem feita, você só descobre quando você não faz, né? Então, Flávia, se... eu trago isso justamente para falar assim para as mulheres, assim, tô super afim de inspirar, mas também precisa escolher o bom caminho, isso não é natural. Sim, com certeza. De Então, novo, a gente outra abre coisa. o jornal, sempre tem umas notícias que a gente acha muito tristes lá. Sim, com certeza. Acho que outra coisa que é legal, e a gente falou esses dias quando a gente estava preparando a live, é sobre a questão de inclusão de pessoas mais velhas também, né? Que entra no aspecto de diversidade, e o quanto se existe uma questão geracional, né? Que deve ser adequada dentro para que isso funcione. Então, queria até que você me contasse um pouquinho do que você contou na nossa outra conversa em relação a isso, que acho que é interessante. Você sabe que assim as matérias que eu leio, assim, as críticas construtivas ainda sobre o conceito de ESG, assim, dão conta de algumas críticas sobre o etarismo que você traz, né? Que faltou essa agenda neste momento. Está faltando essa agenda nesse momento, nessa grande agenda que é o ESG. Tenho visto também movimentos de grandes companhias tratando disso, né? É muito comum a gente, por exemplo, ir em supermercado americano, lá é muito comum você ver muitos profissionais com idade. Eu acho que é um assunto que vai entrar no Brasil, é uma agenda que já está sendo muito provocada. Aqui dentro da CCR a gente já inicia essas discussões, mas, de novo, não diferente de outros públicos, você precisa criar ações sustentáveis. É um público que demanda, né, de necessidades nem mais nem menos, diferentes. Não é? Mas que, se bem encaixado, um filme que eu acho o máximo, não sei se você assistiu aquele O Estagiário. Né? É incrível, ele acaba sendo um mentor dela, né? Ela contrata um estagiário com idade e ela faz dele o grande mentor numa crise absurda que ela estava. Então, assim, é achar o lugar certo para as boas experiências, para as grandes experiências. Engenharia tem muito disso. Hoje, na engenharia, a gente fala de muita de inovação, de tecnologia, mas a gente também fala de experiência, de alguém. Eu já conheço profissionais que olham para certa situação e ele consegue mapear aquilo basicamente sem fazer nenhum ensaio. Então, assim, por quê? Porque ele fez muito aquilo. A gente não pode ignorar, não é, essas grandes experiências, mas tem que achar o caminho Às certo. vezes o mestre de obra resolve mais fácil uma solução do que um engenheiro que não está lá todo dia, né? Tem essa coisa do dia a dia do trabalho, do viver aquilo também faz diferença, né? Assim, Flávia, eu trago assim, cabe tudo. Se bem mapeado, se bem colocado, se bem. Não pode ser assim, eu vou contratar porque está super na moda e eu vou super tirar uma foto. Não vai adiantar. Isso é, como diz aquele ditado, é o voo da galinha. E daí o que acontece? Volta para aquela questão do impacto da imagem. O consumidor não aceita mais nada fugaz. As coisas precisam ser concretas, assim. De novo, o mercado cobra muito. E aqui, de novo, a gente, uma companhia de capital aberto, mais da metade dela está na bolsa. A gente não pode errar. Então, assim, a exemplo da CCR é um assunto que, sem sombra de dúvida, vem. É natural, a idade média da população está aumentando. É uma tendência. E com mais E saúde também, né? Mais vontade de continuar. Então, antes, talvez a pessoa sentisse mais dores, existia uma limitação, sei lá, tô com um problema de saúde, mas cada vez as pessoas chegam lá aos 60, 70 com mais disposição, né? Então, isso gera oportunidade de ter uma vida mais ativa, inclusive a profissional. E que, de novo, não é porque é moda, é porque essas pessoas conhecem muito, não é? Viveram muito. A gente precisa aproveitar isso. E é muito interessante até que você estava falando que isso em qualquer assunto. Eu estava vendo um material sobre a Farm, eu acho, e a Farm falando que eles têm um programa de inclusão de pessoas de baixa renda. E daí eles falaram assim,
Agora não lembro se foi Farm, mas acho que foi. E aí a pessoa falou, tá, não adianta você ter um programa de inclusão de baixa renda se quando você contrata a pessoa, você não dá uma verba para ela comprar uma roupa para ela vir trabalhar. Então, assim, a gente que está, né, numa situação confortável, financeira e tudo mais, você não imagina o que as pessoas que não estão na mesma situação que você passam. Então, pô, se a pessoa não tem uma roupa para comprar para ir trabalhar, como ela vai trabalhar no dia seguinte, né? Então, eles falam assim, a gente adianta um salário para a pessoa se preparar para estar aqui. Então, a gente manda, ou manda o computador, ou, enfim, todo o dinheiro é adiantado. Ele falou, muita gente não tem como trabalhar 30 dias para daí receber um vale transporte, para daí receber um vale qualquer coisa que seja, né? Então, é muito interessante como os diversos aspectos eles acabam convergindo, né? Em você olhar para o outro e se colocar no lugar dele. Flávia, quando você olha para propósito, a ação não é isolada. Você precisa olhar para a cadeia como um todo, né? Não é gerar o emprego, como você super trouxe. É que essa pessoa, de fato, consiga chegar aí assim. Se você for pensar aí de novo, eu olho para a SG assim, eu acho isso tudo tão lógico, né? De novo, como é que a gente não pensou assim antes? Então, atrasado, né? Parece assim. E pode até ser porque que as coisas não funcionaram tão bem e na velocidade que a gente queria até agora. É porque esse assunto não tinha aparecido. Eu acho assim, e de novo a provocação que eu trago para vocês aqui é falar, é aquilo que faz bem para o coração, né, da empresa, porque você olha para empresas e a primeira coisa que vem é o negócio, é o resultado, e é claro, isso é o que patrocina toda a operação. Mas é mais do que isso, é você estar no mundo assim, sabendo que você está fazendo a diferença. Que teus clientes te escolhem porque você é uma empresa que olha além do teu resultado. Você fala assim, mudanças climáticas, né? Um assunto que está super em voga, está lá o Bill Gates falando disso quase que todo dia. Todo mundo pode contribuir. Isso é fácil? Não é fácil, né? Você olha de novo na agenda do ESG aqui da CCS, você imagina o que é emissão de CO2, não é? Para quem administra aí quase 4.000 quilômetros de rodovia. Dá para fazer? Dá para fazer, nem tudo está na nossa mão, mas a gente tem ações sim, De novo, é o que o nosso CEO traz, o que mais? Sempre dá para fazer. Então, assim, você trouxe no começo da nossa conversa uma agenda de curto prazo, mas uma agenda de longo prazo. O que eu quero para esse ano, mas o que eu quero para a minha história? Sim. Então, assim, é aquela provocação que eu acho que cabe para toda marca que quer falar de propósito. O que mais? Né? O que mais você quer fazer? Sim, não, eu acho que até dois exemplos interessantes eu gosto também de trazer, exemplos de outros negócios para ficar mais fácil das pessoas entenderem, né? Até a Rubia aqui está perguntando, ó, já abordaram a implantação das ODS nesse caminho do ESG? Então, nessa live que eu assisti do Boticário, eles falaram que eles têm hoje 16 compromissos que são ligados a ESG e eles mapeiam dentro desses compromissos a quais objetivos ODS eles atendem, né? E aí o compromisso, o primeiro compromisso, eu vou ler aqui, por isso estou olhando para o lado, mapear e solucionar 150% de todo o resíduo sólido gerado pela nossa cadeia. Então, aqui a gente fala de fornecedor, que é aquilo que a gente falou lá atrás. Não, as grandes marcas, elas não podem se dar o luxo de se dedicar só a elas. Elas têm que puxar todo mundo junto com elas, né? É uma força propulsora muito grande. Então, a gente tem que aproveitar isso, saber desenvolver o setor, né? Trazer o assunto, melhorar o assunto. E aí, um outro compromisso que eu acho muito interessante que eles fizeram, e ele é relacionado ao fator social, e que talvez ele pareça menos óbvio, assim, mas eles criaram um banco de imagens de mulheres brasileiras reais. Então, eles estão criando esse banco de imagens e eles vão abrir para qualquer marca que quiser utilizar. Então, assim, eu tenho negra, eu tenho ruiva, eu tenho loira, eu tenho gordinha, eu tenho magrinha, eu tenho alta, eu tenho baixa, eu tenho uma pessoa com deficiência. Mas elas são reais, né? Não são aquela grande maioria das fotos que a gente vê no Instagram.
E eu tenho que me sentir representada, né? Se uma marca está falando de beleza, beleza é você se sentir bem com você mesmo, né? Então, se eu me sinto bem de cabelo crespo, se eu me sinto bem de cabelo liso, eu tenho que ter a liberdade de poder fazer isso. E isso não pode ser imposto pelas marcas. Até na primeira live lá que a gente fez com a Liana, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre o quanto as marcas no passado impuseram uma condição que não era natural, né? E agora estão precisando reverter isso. Então, o Boticário, como uma das maiores empresas de beleza do Brasil, ou sei lá, mais do que o Brasil, não sei exatamente, trazendo um movimento de fornecer para o mercado de comunicação foto de pessoas normais. Parece bizarro, né? Mas e o outro elemento interessante que eu vi nessa live é que eles falaram que a mulher perguntou: historicamente, a Ambev tem o maior programa de trainees do Brasil. Como vocês conseguem manter o interesse de uma geração que hoje é impulsionada por propósito, sendo que a Ambev, historicamente, sempre motivou pelo crescimento financeiro rápido, né? Por uma questão muito ligada a financeiro. E aí ele falando que realmente a empresa teve que trazer essas novas ações. Ano passado eles falaram que tiveram que reconhecer que a ação em relação às ações relacionadas à diversidade de raça, elas não eram boas o suficiente. E ele falou: a gente veio a público e assumiu isso. Não é bom e nós vamos fazer isso para melhorar. Então hoje eles têm alguns programas que são específicos de admissão de negros em situação de mais vulnerabilidade. Então, assim, tudo bem a marca dizer que não faz, né? A gente estava falando sobre isso. Tem que ser transparente. E se você não for, as pessoas vão descobrir. E isso vai vir à tona muito rápido, né? Então, é melhor você assumir, você traçar um compromisso de melhorar e olhar para o longo prazo, né? Você sabe que esse exemplo que você traz, Flávia, para mim assim é super oportuno, porque em geral assim o pessoal olha para o ESG, ele enxerga o meio ambiente, enxerga o social, aí ele pergunta, mas e daí, o que que é a governança? Tá? Onde é que entra esse assunto governança nesse assunto? Né, nessa sigla, nesse propósito. É justamente esse exemplo que você traz da Ambev de entender o seguinte: isso é uma estratégia da empresa. Esse assunto desse reposicionamento não foi definido no tático, não foi lá no RH que está desenhando o programa de trainee. Foi definido quase que, eu trago para você sem saber da história, aqui no conselho de administração dela. Sim. Então, assim, o governança vem justamente para falar o seguinte: olha, essa agenda é uma agenda estratégica definida pelo mesmo grupo que define os resultados, que define aonde vai ser o novo produto, para onde isso vai entrar. Então, assim, é um exemplo que fala assim, não existe esse exemplo que você traz é perfeito, sem a governança para selar a estratégia desse grande propósito. Então, assim, é isso mesmo. Por quê? Porque, no final das contas, tem o lance do colaborador procurar a empresa, mas também tem, né, desse jovem sentado consumindo. Ele sequer pode participar desse programa, mas ele sabe que o programa da Ambev, que é um produto diferenciado. Então, assim, de novo, Flávia, eu não sei como a gente viveu tanto tempo sem isso, assim, como é que a humanidade caminhou sem isso. Agora, eu te falo, não, eu tenho plena certeza que isso não é moda, isso é uma questão de sobrevivência. As empresas que não aderirem, que não se atentarem a essa questão, estão fadadas a ter sérios problemas aí de crescimento. E o pessoal fala, estou aqui eu falando, né, do grupo CCR, mas isso cabe para todo mundo. Não é, né? Claro. Cada um proporcional ao tamanho, ao tamanho dos seus braços, mas que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. A gente pode fazer em casa. Não é? O mercado da cidade pequenininha pode fazer. Isso, assim, eu acho que é uma evolução da humanidade de cobrar, sim, dos negócios um propósito diferente de longo prazo.
Muito legal. E eu acho que aí a gente vai caminhando já para o nosso final aqui, que é isso, é uma mudança geracional e essa urgência, né? Então a gente tem um público que, por exemplo, houve demissões em massa durante a pandemia nos Estados Unidos, mais de 4 milhões de pessoas pedindo demissão por falta de se sentir numa empresa com propósito. Então a gente sempre quando fala em branding, a gente fala sobre isso, né? A gente tem os diversos públicos que aquela empresa atende. Então a gente enxerga a marca como uma marca para o mercado e a gente enxerga a marca como uma marca empregadora. Então não adianta eu achar que daqui a pouco ninguém quer trabalhar para mim, né? Ninguém quer trabalhar comigo. Se eu não tenho um olhar para cuidar do meu colaborador, se eu não vou olhar para a sociedade, né, com carinho, como você falou. Então não tem mais espaço, não tem mais o que falar. Não, Flávia, nós, enquanto consumidores, temos que nos comportar assim. Se a gente quer um mundo diferente, não tem ação pequena. Todo mundo pode fazer sua parte, inclusive consumindo, não é, produtos de empresas que pensem diferente. Sim, e acho que o que é muito legal, assim, é que a marca, ela hoje todo mundo experimenta essa experiência marca, né? Então, como você falou, por mais que seja um supermercado do bairro, ele tem a marca dele, ele tem o nome dele a zelar. E se ele se atrelar a fornecedores que não são legais, ou se ele não pagar o funcionário em dia, ou se ele tratar mal o cliente dele, qualquer que seja a ação, ele vai pôr a marca dele em risco. Então a gente já sabe que hoje as marcas em muitos negócios, né, elas têm mais valor do que toda a estrutura física da empresa. Então, acho que venha para o bem, né, que a marca, esse elemento sempre puxe as empresas para cima, né, e movimente o setor de uma forma assim revolucionária mesmo. Eu sempre termino a live falando assim, como você acha que tal setor transforma, né, ou tal, sei lá, assunto transforma a sociedade. Mas ESG, a gente só está falando de transformação desde que começou, né? Então eu não vou nem fazer essa pergunta. Oh, Flávia, isso não é moda, é nosso papel enquanto empresa realizar e enquanto seres humanos de cobrar. Então, assim, eu tenho certeza que é um assunto que veio para transformar o mundo. E quem não prestar atenção nele vai ter sérios problemas. Não, com certeza. A gente acredita muito nisso. Como você falou lá, nosso propósito aqui é compartilhar assuntos que sejam, né, que façam as marcas menores que não têm talvez acesso a esse tipo de informação, que possam pensar, né, como elas podem atuar, como elas podem fazer a diferença nos pequenos ambientes onde elas estão. A gente sabe que o Brasil tem marcas gigantes, mas tem marcas pequenas, tem marcas médias que vão afetar as economias onde atuam, né? Tem 5 a 10 funcionários, e se olhar para a sua atuação e melhorar a sua atuação, isso já vai trazer um reflexo na sociedade de uma forma geral, né? A empresa que tem propósito é uma empresa diferente. Que legal. Em toda a sua cadeia. Flávia, Maravilha. de novo aí, super obrigada pela oportunidade. Você Agradeço sempre, assim, você. com boas discussões. Sigo aqui à disposição de vocês. Agradeço o seu tempo. Foi muito bom compartilhar, ouvir as tuas experiências, né? De novo, assim, enquanto mulher e agora enquanto ESG também, né, Flávia? Vamos contribuir aí para divulgar as boas práticas e principalmente provocar o pessoal para pensar nisso. Não tem ação pequena, todo mundo pode fazer um pedacinho. Não tem espaço, né? Não tem espaço para não pensar nisso. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte, tem que chegar a sua marca como uma marca relevante, onde ela atua. Nos poucos, se for, eu tenho 2 clientes, tá, mas são 2 pessoas que você vai afetar, né? Se você tem um funcionário, você já está mexendo com uma economia. Então, acho que o olhar ele tem que ser para que a gente tem que fazer, sempre dar um passo a mais, como você falou, sempre dá para melhorar. Então, acho que a provocação aqui para todos os negócios, né, que entraram, todas as pessoas aqui que vão ser impactadas por essa live é de olha para o teu negócio, né? Entende como você pode dar um passo a mais, como você pode melhorar,
como você pode fazer a diferença naquilo. Então, se você trabalha com comida, como que isso pode, como que você pode melhorar, como que você pode aproveitar melhor alguma coisa, ou trazer alguma provocação em relação. A gente sempre fala, marca é inspiração, marca é engajamento, né? É ensinar. Então, hoje as pessoas, elas entram em contato com as marcas buscando isso, né? Hoje a gente fala que a pessoa já está em 62% do processo da compra quando ela aciona você. Então, ela já está praticamente vendida, né? Então, tudo que você vai emitir de comunicação, tudo que você vai falar sobre produtos e sobre o que diz respeito ao teu negócio, vai trazer essas pessoas para perto de você. Não, e Flávia, você falando assim, uma outra contribuição que eu trago para essa discussão é não espere alguma coisa dar errado na tua marca, né? O que você traz da cadeia de fornecedor. Não espere um fornecedor fazer alguma coisa que esteja alinhada com o teu propósito. Quando você começa a falar de ESG, você inclusive fala de matriz de risco para blindar esse tipo de ação. A gente tem, de novo, aí, não quero aqui, né? Não estou fazendo crítica a nenhuma marca, nem ação, mas assim, o caso do Carrefour, para mim aquilo foi emblemático, né? Você ter um segurança que de repente estava desalinhado a prática, e aqui não estou fazendo julgamento na ação, mas aquilo foi horrível, não é? Para a marca. Quer dizer, eu tenho certeza que várias pessoas deixaram de acessar o Carrefour por conta de uma questão de um segurança que, de repente, poderia ter sido treinado. Então, assim, a provocação é falar, sim, de futuro, mas não ache que se você não falar dele, você não está sujeito a ter problemas com isso. Sim, e futuro e ESG é praticamente sinônimo, né? Exatamente. Então, tá bom. Muito, muito obrigada. Valeu por compartilhar com a gente a tua história, todo o teu conhecimento. É muito legal ouvir isso, né, de quem está dentro de um grande grupo. Acho que essas ações elas ficam mais evidentes, né? Então, é muito bom ouvir da fonte. Tá bom? Flávia, em nome de todo o grupo CCR, aí, agradecer você, o Rafael, agradecer quem assistiu a gente. E a gente segue aí tentando pensar diferente, porque a gente precisa provocar boas experiências aí nos nossos clientes, nas nossas comunidades. Flavinha, super obrigada. Obrigada por todo mundo que participou. Até mais, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Um beijão. Tchau, tchau.